Olá, eu sou Roberto Mundstein, esse é o canal Refletindo sobre Umbanda e hoje nós vamos falar a respeito de incorporação consciente e inconsciente. Como é que nós entendemos esse fato? Existe incorporação consciente e inconsciente? Para nós, o que existe é um nível de consciência diferente para cada incorporação. O que acontece é que o transe mediúnico, o transe pode ser mais ou menos profundo. Quanto mais profundo é o transe, menor a consciência do médium. Quanto menos profundo é o transe, maior a consciência do médium, assim que nós entendemos. Portanto, incorporação 100% inconsciente provavelmente não exista. Provavelmente não exista. Mas a incorporação 100% consciente também provavelmente não exista. O que nós estamos tentando dizer é que, a partir do momento em que o médium perde a sua condição motora, ele toma trejeitos do arquétipo do caboclo, do preto velho, da criança, do Exu, do pombogira, não importa de qual entidade seja, se ele toma aqueles trejeitos, se ele começa a se portar de uma certa maneira, isso significa que o seu nível de consciência está, pelo menos em parte, quebrado. Por isso que nós consideramos que incorporação só existe inconsciente ou semiconsciente. Um médium consciente dele mesmo não vai pegar um charuto e ficar puxando a fumaça, soprando na cara de alguém. Sozinho. A não ser que ele seja meio assim, né? Meio doido. Mas normalmente ele não faria isso. Até porque o médium não sabe manipular aquela fumaça. Quem sabe fazer isso é o caboclo, é o Exu. É o marinheiro, é o boiadeiro. Eles é que sabem fazer, não nós. Eu não vou pegar um charuto, vou puxar a fumaça e soprar na cara de alguém só para dizer que estou soprando a fumaça. A entidade sabe fazer isso. Então, quando nós participamos desse quadro, quando nós participamos desse momento, a mediunidade é, no nosso entender, semiconsciente. Por que semiconsciente? Porque exatamente riscar um ponto eu não vou riscar, quem vai riscar é a entidade, quem vai ficar naquele trejeito lá de mão para trás, dedo em riste, ou qualquer coisa assim, é a entidade, não sou eu. Eu estou ciente de tudo que está acontecendo no momento da incorporação. Aí vem o detalhe. Sabe aqueles momentos em que você está assistindo televisão, olhando a natureza, fazendo qualquer coisa, e aí alguém chega para você e fala assim: e aí, rapaz, tá voando? Aí você leva aquele susto, fala: ih, rapaz, eu tava longe. Isso é transe. Isso é transe. Não teve incorporação, mas você estava longe. Então é a mesma coisa. Durante a incorporação podem acontecer lapsos de transe mais profundo e menos profundo, tanto no consciente como no inconsciente. Então podem acontecer lapsos de transe mais profundo ou menos profundo, dependendo do relaxamento do médium. Então o que acontece? Muitas vezes o médium semiconsciente, ou seja, que está vendo quem ele está dando consulta, que está vendo tudo que está acontecendo, que o pessoal por aí chama de consciente, quando ele retorna, pode ser que naquele momento do retorno ele tenha um transe mais profundo um pouco. E aí ele não perceba esse transe, esse momento em que ele retorna por completo ao domínio do seu corpo. O que pode acontecer também é esse médium, chamado consciente por muitos, ao retornar, não se lembrar de ter dado consulta para o fulano ou para o Beltrano. O que não significa que ele seja médium inconsciente. Significa que naquele lapso de tempo, naquele correr de 2, 3 minutos, ele teve um transe mais profundo e realmente se desligou. Ele realmente ficou ausente. Porque ele estava num transe, a mente dele voou para um outro plano. E aí ele ficou realmente ausente. O médium inconsciente, acontece isso maior parte das vezes durante a incorporação. Por isso que a gente chama de inconsciente. Quando ele retorna, aquilo que ele fez ali no momento da incorporação, ele não se lembra. O que não significa que ele não vá se lembrar depois. Um outro fato que a gente esquece é que tudo que passa pelos nossos olhos fica gravado no nosso cérebro. Vira memória.
Ah, é uma memória muito profunda, a gente não vai conseguir perceber ela num estalar de dedos. Eu concordo com isso, realmente pode acontecer, mas não deixou de ser memória. Por isso, quando você passa por alguém na rua, alguma coisa assim, você olha e fala, rapaz, eu conheço esse sujeito de algum lugar. A pessoa passa a te dar um tchauzinho, você por educação responde, e, puxa, de onde que eu conheço? Aí tem o seu marido, a sua esposa, ou alguém com você que trabalha no mesmo terreiro, e fala para você assim, esse daí foi o que você deu consulta ontem. Ah, lembrei. Esse foi aquele que falou da rosa branca, né? A pessoa já leva aquele susto e fala, ué, como é que você lembra disso? Meu filho, passou por aqui, entrou aqui, eu vou lembrar. Há médiuns que lembram imediatamente, médiuns inconscientes, que lembram imediatamente após a incorporação. Há outros que levam algumas horas e até dias para se lembrar de partes ou de consultas inteiras. Por que isso acontece? Transe mais ou menos profundo no momento da incorporação. É isso que acontece. A mediunidade inconsciente não existe mais? Não, não é por aí. Como nós dissemos no início, os níveis de consciência num processo de incorporação é que variam do mais consciente ao menos consciente, dependendo sempre da profundidade do transe a que o médium se entrega. E voltamos a repetir, transe não significa incorporação. Por exemplo, um médium vidente pode ficar tão encantado com aquilo que ele está vendo que ele entra em transe. E aí quando você vai perguntar o que você está vendo, ele leva um susto e... Meu Deus, eu estava vendo uma coisa tão bonita e agora me perdi e tal. Ué, mas você não é vidente? Mas naquele momento ele se encantou tanto que ele entrou em transe. Então ele se desligou. Ele viajou para um plano muito além da capacidade que o cérebro teve de resguardar aquelas imagens. E aí a gente perde. O audiente é a mesma coisa, o psicógrafo é a mesma coisa. O Chico Xavier fazia psicografia, aí não é inconsciente, chamada mecânica. Ou seja, ele pode estar conversando com você de futebol. Eu estou exagerando, tá, gente? Está conversando com você de futebol, está escrevendo sobre culinária com a mão esquerda e está escrevendo uma mensagem sublime com a mão direita. Isso é mecânico. O espírito realmente toma conta do braço do médium. Escreve com a caligrafia de quando ele estava encarnado. A sua assinatura pode ser reconhecida. A maioria dos médiums, não estou dizendo que mecânica não exista mais. Estou dizendo que a maioria dos médiums, no momento da psicografia, ele utiliza da própria caligrafia, da sua própria rapidez, da sua própria maneira de escrever e passa para o papel a comunicação que o espírito está trazendo. Não deixou de ser psicografia, mas o médium está ciente daquilo que está acontecendo e se escrever muito rápido está arriscado o braço dele doer tanto que ele vai ter que parar de escrever, de tão rápido que é. Ele vai ter que parar de escrever. Ou a letra vai sair tão ruim que ninguém vai entender o que está acontecendo, o que está sendo escrito. Por que isso acontece? Porque o médium não é 100% mecânico. Se é que 100% mecânico existe, como 100% inconsciente tem incorporação. O médium não é 100% mecânico. Ele é semi-mecânico. Ele sabe que tem que escrever. Ele sabe o que vai escrever porque ele está ouvindo, entre aspas, a mensagem do espírito. E ele pega a caneta e o papel e ele mesmo vai escrevendo. É psicografia, sim. E é original, sim. Mas a mecânica, a psicografia mecânica é diferente. A psicografia mecânica, o médium pode escrever duas mensagens diferentes, uma com cada mão. Enquanto que o médium semiconsciente, o semimecânico, no caso da psicografia, vai acontecer isso. Ele não vai conseguir escrever, a não ser que seja habilíssimo, ele não vai conseguir escrever duas mensagens diferentes, uma em cada mão. Porque ele precisa se concentrar no que está sendo escrito devido a não ser mecânico, ser semi-mecânico. Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido que, para nós, na nossa opinião, a incorporação inconsciente existe sim. Nós temos médiuns inconscientes no nosso terreiro. Existe sim. Não é tão rara quanto estão pintando e nem deixou de existir. Ela está aí. O que pode acontecer é que as pessoas tentam entender que médium inconsciente é aquele que não precisa estudar, é aquele que não precisa rezar, é aquele que não precisa nem trocar de roupa, não precisa fazer nada porque ele é inconsciente. Então a entidade vai chegar, vai tomar conta 100% do seu corpo, vai fazer tudo sem que ele saiba o que esteja acontecendo, vai embora e ele ganhou o quê?
Essa mediunidade inconsciente é que o nosso raciocínio não consegue entender a existência dela. Pode ser que lá nos primórdios da mediunidade isso fosse necessário. Hoje não é mais. Então, nível de consciência do médium, que depende do nível do transe que o médium se entrega, esse nível de consciência é que varia do mais consciente ao menos consciente. Quanto menos consciente durante o processo de incorporação, então nós chamamos de médium inconsciente. Porque realmente acabou a brincadeira da incorporação, o espírito foi embora, o médium não se lembra do que aconteceu. Ali. Voltamos a repetir, dependendo da profundidade do transe, pode ser que no momento em que o médium retorne, ele se lembre perfeitamente do que aconteceu. Ele não se lembra durante o processo, mas depois ele se lembra. Gente, passou pelo olho, passou pelo cérebro, grava, vira memória. Assim é que nós entendemos. Se nós estamos certos, se nós estamos errados, não sei. O fato é que nós temos médiuns semiconscientes, nós temos médiuns conscientes, nós temos médiuns inconscientes dentro do nosso terreiro. Dentro do nosso terreiro. E isso é lindo, é maravilhoso dentro da Umbanda. Eu não sou muito a favor quando a gente começa a taxar as coisas, sabe? Na Umbanda não tem isso, na Umbanda não tem aquilo. A mediunidade é assim. Não, calma, gente, calma. Nós somos 7 bilhões de seres humanos na face da Terra, segundo Ramatiz, cada um de nós com uma mediunidade diferente da outra, ainda que todos nós fôssemos videntes. Olha só. Não existem dois videntes que enxerguem a mesma entidade da mesma forma no mesmo momento. Agora imagine uma incorporação. É muito mais profundo do que a gente imagina. Esperamos sinceramente que esse seja um vídeo para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir. Refletir sobre a mediunidade, refletir sobre o nível de consciência dentro do processo de incorporação e dentro de outros processos de mediunidade também. E principalmente, refletir sobre Umbanda. Até a próxima, saravá a todos, axé.